When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Ooh, stand by me, yeah. Stand by me, stand by me, stand by me. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao 22º Congresso Internacional de Direito Tributário, uma realização da Associação Brasileira de Direito Tributário, a ABRADT. Este ano, o Congresso tem como tema central os 30 anos da Constituição Federal de 1988, uma nova era na tributação, e homenageia o fundador e presidente honorário da ABRADT, o professor Sacha Calmon. Desde já agradecemos aos patrocinadores do evento, a Vale, a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, a Editora Fórum, a ArcelorMittal, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, FEComércio, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais, a Federaminas, ao Sistema Integrado Martins, a Minascop, Faculdades Milton Campos e Centro de Estudos em Direito e Negócios, CEDIM. Agradecemos aos escritórios de advocacia, apoiadores, Almeida Melo, Sociedade de Advogados, Botelho Advogados, Bichara Advogados, Bernardes Advocacia,
e Consultoria Corporativa, Brigadão Duque Estrada Emery Advogados, Janir Moreira Advogados Associados, Japur Brandão Alckmin Advocacia e Consultoria, Junqueira de Carvalho e Gurgel Advogados Associados, José Helder da Mata Sociedade de Advogados, Moura Tavares Figueiredo e Campos Advogados, Nelson Williams Advogados Associados, Pinheiro Neto Advogados, Pierotti, Miguel, Costanho Guimarães e Souza Advogados Associados, Rodolfo Groppen Advocacia, Sacha Calmon e Misabel Derzi, Consultores e Advogados, Ulio Canto, Vilas Boas, Lopes Pratari Advogados. Agradecemos também aos parceiros na realização do Congresso, a Associação Brasileira de Direito Financeiro, Associação Comercial e Empresarial de Minas, a Seminas, Anjos da Guarda, ao Centro de Atualização em Direito, CAD, a Casa do Porto, referência em vinhos, ao Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, ao Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, a Escola de Administração Fazendária, a Escola da AGU, ministro Victor Nunes Leal, ao Sistema FIEM, ao Instituto dos Advogados de Minas Gerais, ao Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IPDT, ao Instituto Mineiro de Estudos Tributários e Previdenciários, à Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, à Lex Legis, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, à Reale Alfaiataria, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e à Cervejaria Vals. O Congresso tem a organização da Advento, planejamento e organização de eventos, e tem como agência oficial Upgrade Receptivo. Convidamos todos a acessarem a rede Wi-Fi do evento, a Bradet 2018, e baixarem o aplicativo do Congresso. Senhoras e senhores, convidamos para comporem a mesa de abertura do Congresso o presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, Dr. Walter de Souza Lobato. Convidamos o secretário de Estado de Fazenda, Dr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, representando o governador do Estado, Fernando Pimentel. Convidamos o desembargador José Washington Ferreira da Silva, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes. Convidamos o diretor do Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, o juiz federal André Prado de Vasconcelos. Convidamos o vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Luiz Cláudio da Silva Chaves. Convidamos o diretor tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, Dr. Sérgio Leonardo, representando o presidente da Ordem, Antônio Fabrício Gonçalves. Convidamos o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, Dr. Sérgio Murilo Braga. Convidamos o presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, Dr. Felipe Martins. Convidamos o advogado-geral do Estado de Minas Gerais, Dr. Onofre Alves Batista Júnior. Convidamos a presidente honorária da Bradet, professora titular de Direito Tributário da UFMG, doutora Misabel Derzi. Convidamos o procurador-chefe da Fazenda Nacional em Minas Gerais, Dr. Rafael Amaral Amador dos Santos. Registramos a presença no Congresso do subsecretário da Receita Estadual de Minas Gerais, Dr. João Alberto Bisotto. A presença do presidente do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, Dr. Manuel Nazareno Procópio de Moura Júnior. Presença da diretora jurídica e de relações institucionais da ArcelorMittal Brasil, doutora Suzana Fagundes. Presença do diretor do Departamento de Direito Tributário e Financeiro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, doutor Dalmar Pimenta.
Doutora Luciana Mundim Matos Paixão, representando o presidente da FIENG, Flávio Rosco e Nogueira. Também a presença do coordenador administrativo do CAD, Dr. Paulo Adir. Senhores advogados, estudantes, participantes do Congresso, senhoras e senhores, inicialmente vamos ouvir o hino nacional brasileiro que será executado pelo trio Amadeus. Senhoras e senhores, registramos também a presença do desembargador José Edgar Pena Morim Pereira, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Para a abertura do Congresso, com a palavra o presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, Dr. Walter de Souza Lobato. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Fazenda, Dr. José Afonso Picalho, excelentíssimo desembargador José Washington Ferreira da Silva, excelentíssimo juiz federal Dr. André Prado de Vasconcelos,
caríssimo colega, Dr. Luiz Cláudio da Silva Chaves, vice-presidente do Conselho Federal da OAB, caríssimo colega, Dr. Sérgio Rodrigues Leonardo, diretor-tesoureiro da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, caríssimo colega, Dr. Sérgio Murilo Braga, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, caro colega, presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, Felipe Martins, caríssimo colega, advogado-geral do Estado, diretor da BDT, Dr. Onofre Alves, minha querida presidente honorária, professora Isabel Derzi, caríssimo colega, Dr. Rafael Amaral, procurador-geral da Fazenda Nacional, meus caros amigas aqui presentes, um bom dia para todos. Eu quero primeiro cumprimentar a todos vocês, agradecer imensamente a confiança depositada na BDT, e especialmente, esse ano eu quero dar boas-vindas a todos aqueles que se deslocaram de outras cidades, de outros estados da Federação. A BDT hoje atinge todo o território nacional. Temos aqui pessoas dos mais diversos lugares. Eu quero dizer a elas que Minas as acolhe com muito carinho e com uma dedicação enorme para que vocês tenham 3 dias de muita discussão tributária, mas também de muito calor humano. Quero agradecer imensamente o apoio, o trabalho e a dedicação de toda a comissão organizadora desse congresso. Não é fácil organizar um congresso para tantas pessoas, com tantas autoridades do direito, nesses 3 dias, mas acho que nós começamos muito bem e tenho absoluta convicção que terminaremos melhor ainda. Queria rapidamente dizer que a BDT continua seguindo a sua missão de dialética, de pluralidade. Essa mesa de abertura e a comissão de organizadora demonstram claramente o caminho que a gente tomou, que é o caminho do diálogo, o caminho do debate, o caminho da construção. Portanto, hoje a BDT faz, no mínimo, um evento por mês, faz esse congresso anual, está no 4º volume da sua revista de Direito Tributário, a qual convido a todos para ler e participar com artigos. Portanto, acho que nós estamos num caminho traçado pelos professores Sácio e Isabel e espero eu estarmos honrando a missão por eles dada. O tema desse ano foi escolhido, obviamente, pelos 30 anos da Constituição, mas ele vem num momento extremamente importante. Ele vem num momento em que a própria ordem constitucional acaba sendo muitas vezes questionada. E, na verdade, o que a gente deveria refletir é se a tal reforma tributária virá porque o sistema tributário não era bom ou porque nós não efetivamos aquele sistema constitucional tributário. Será que um sistema exaustivo, como colocado na Constituição, é meramente sugestivo? Será que não quis o Constituinte dar segurança jurídica, construir conceitos, e é por isso que ele levou tudo para o texto constitucional? Será que essas mudanças constantes da nossa legislação, a insegurança que se vive na aplicação, muitas vezes, retroativa do direito, é o reflexo do sistema constitucional tributário ou o reflexo do que nós fizemos dele? Será que o desvio que foi dado às contribuições, que tinha um papel fundamental no Estado de Direito, é um reflexo do sistema constitucional de 88 ou o que fizemos dele? Eu poderia aqui citar muitos e muitos exemplos. Será que o que nós fizemos do Pacto Federativo estava na Constituição ou foi o que nós fizemos da Constituição? Me parece óbvio que nesses 30 anos nós maltratamos o sistema constitucional. Nós não aplicamos progressividade, nós não aplicamos cumulatividade, nós não aplicamos segurança jurídica e nós destroçamos o sistema federativo, o pacto federativo do país. Portanto, eu acho que o nosso desafio é muito maior do que a reforma tributária. O nosso desafio é dar efetividade à norma constitucional, é dar segurança àqueles que se direcionam à norma constitucional.
Essa é a nossa missão. E não é uma missão apenas dos conferencistas, é a missão de cada um que está aqui. Para aproveitar e falar das palavras, para falar do homenageado, né, que tem um carinho muito especial esse ano, que é o nosso professor Sacha. Eu busquei uma dedicatória que ele fez no seu livro Teoria Geral do Tributo, e ele dizia o seguinte: os mestres, cada qual o seu modo, me disseram que o ser cidadão, eleitor, trabalhador ou contribuinte apenas exprime, de primos diversos, uma realidade, a luta ingente dos povos para suprimir o arbítrio e a desigualdade, no rumo sempre retomado da sociedade livre, dos iguais. Na verdade, o professor disse que essa foi uma lição que ele teve, mas certamente é uma lição que ele passa a todos nós, passou ao longo dos anos como nosso professor na graduação, no mestrado, no doutorado e até hoje com seus artigos e seus estudos. Portanto, acho que essa homenagem é uma homenagem mais do que merecida, e a ele deixo essas últimas palavras para dizer que nós precisamos muito mais do que reformar o sistema, é construirmos uma verdadeira cidadania tributária. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos e que tenhamos 3 dias muito proveitosos. Senhores, com a palavra o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, doutor Sérgio Murilo Braga. Bom dia a todos. Para cumprimentar as autoridades aqui na pessoa do meu amigo, o presidente Walter Lobato, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento toda a mesa, todas as congressistas, todos os congressistas. Eu quero dizer que esse momento aqui é uma quebra do evento, do protocolo do evento. Esse momento se dá porque, no início dos anos 2000, eu era diretor tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil e houve o ajuizamento de uma ação que colocava em dúvida a imunidade das caixas em todo o Brasil. Eu quero dizer que essa ação representava a quebra de todo o sistema, caso se lograsse êxito a não imunidade das caixas. E essa luta muito preocupou, na época, reunimos com a diretoria da Caixa, que era presidida pelo professor Walter Cândido, e tivemos elevada preocupação. Mas, num sopro de generosidade, eu diria que derramando um sopro de esperança, a professora Isabel Dese e o professor Sacha Calmon nos procuraram e, de forma voluntária, se colocar à disposição de todo o sistema, o AB Caixa brasileiro, para defender essa imunidade. E eu fui, na minha gestão de ordem, fui criado dentro da ordem. Eu fui diretor tesoureiro, fui secretário-geral, fui vice-presidente, fui presidente do órgão especial, mas devo dizer que a Caixa me deu uma visão diferente dos 25% da advocacia que vive sob a carestia em nosso país. Somos cerca de 280 mil colegas carentes espalhados por todo o país. E essa carestia que é atendida pela Caixa. E ser dirigente da Caixa faz com que a gente tenha a oportunidade de ler um pouco do coração e da alma, e acima de tudo o sofrimento daquela advocacia mais carente e da família da advocacia mais carente. Quer dizer que caixas conferem alimentação, conferem moradia, conferem vestuário, conferem auxílios-doença, auxílio-desemprego, enfim, toda uma sorte de auxílios para a camada que muitos de nós, às vezes, sequer conhecemos e saibamos que existe. E esse mês é muito especial para nós, porque no início desse mês, a matéria foi submetida ao nosso Supremo Tribunal Federal. E naquela oportunidade, a professora Isabel Dese, eu quero dizer que, professora, eu me emociono e dizer a Vossa Excelência que os funcionários da Caixa, a diretoria da Caixa assistiu o julgamento. Eu quero dizer que o setor da assistência social estava em extrema perplexidade. Vivemos um momento de tensão naquele momento. E quando
professora Isabel Dersi, primeiro buscou os dados. E naquele momento, é como se a professora Isabel Dersi tivesse passado os 6 últimos anos no nosso sistema assistencial. É como se ela se corporificasse, vivenciasse a dor que muitas vezes nós vivemos quando nós enfrentamos as dificuldades da advocacia. Fica aqui, professora, um agradecimento, em meu nome pessoal, em nome das caixas de assistência de todo o Brasil, mas, acima de tudo, em nome da advocacia mais sofrida e em nome da sociedade que merece dignidade, que merece aquilo que Vossa Excelência fez, derramar um pouco da generosidade de Vossa Excelência e do professor Sacha Valmont, quando voluntariamente disseram, e que isso fique bem claro, nos procuraram, falaram, não, queremos advogar essa causa pro bono da advocacia, pro bono da sociedade. Não foi pago um centavo sequer a esses maiores juristas tributários do país. Fica aqui o agradecimento e, em razão disso, quero dizer que em novembro de 2014 foi instituída uma comenda, que ela é otorgada apenas uma vez ao ano, a comenda Lida Monteiro. Lida Monteiro, que todos sabem, abriu aquela carta-bomba dirigida ao presidente Seabra Fagundes e que talvez tenha mudado os rumos da história desse país, porque aquele foi um momento em que a abertura efetivamente nesse país tomou rumo e tomou força. E a Caixa de Assistência, como maior comenda, as Caixas de Assistência do Brasil, como maior comenda hoje a defesa da advocacia, a defesa da sociedade, a defesa da democracia, tem nessa comenda a maior homenagem que pode ser dada pelo ministro do Estado. Eu queria, em nome da advocacia, especialmente daqueles 25% mais carentes da nossa advocacia, chamar a Vossa Excelência para que conceda essa comenda a Vossa Excelência nesse momento. Eu queria pedir ao presidente Walter Lobato que viesse comigo para que nós... 24. Senhoras e senhores, com a palavra o diretor tesoureiro da OAB, Dr. Sérgio Rodrigues Ebrard. Caríssimo presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, meu grande amigo, professor, dedicado advogado, professor dos mais brilhantes, grande líder da advocacia na área tributária, meu amigo Walter de Souza Lobato. Parabéns por mais este brilhante evento, meu amigo. Professor Walter Lobato é daqueles amigos que se dedicam às amizades, cuida bem de todos os seus companheiros, de todos os seus colegas, de todos os seus alunos, e tem apenas um singelo defeito, porque ninguém é perfeito. Veste aquela camisa azul, lamentavelmente. Eu peço licença para cumprimentar todas as autoridades da mesa, nas pessoas do vice-presidente do Conselho Federal da OAB, professor Luiz Cláudio Chaves, que fez a gentileza, estando presente, a segunda maior autoridade do sistema OAB no Brasil, de deixar esse mero diretor tesoureiro falar em nome da instituição, em nome da advocacia. É mais uma das qualidades do presidente Luiz Cláudio, esta generosidade, ele que é o grande líder da advocacia mineira e da advocacia brasileira, que ainda temos a esperança, será presidente do Conselho Federal da OAB, brevemente, estamos trabalhando arduamente por isso. E peço licença para saudar as demais autoridades e todas as mulheres aqui presentes, na pessoa da professora Isabel Dersi, cuja atuação no Supremo Tribunal Federal, na causa em favor das caixas de assistência dos advogados, foi uma verdadeira bênção para o sistema OAB e referendou a ideia de que o sistema OAB e Caixa de Assistência, deve ser tratado de forma conjunta, como um só, e por isso a imunidade que é garantida à OAB foi estendida à Caixa de Assistência dos Advogados. Professora Isabel, as homenagens da OAB de Minas Gerais a Vossa Excelência, que num ato de muita generosidade, com brilhantismo,
defendeu a integridade do sistema OAB. Senhoras e senhores, eu venho aqui representar o presidente Antônio Fabrício de Marcos Gonçalves, da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais. E digo sempre, quando participo de qualquer evento representando a nossa entidade, que tenho muito orgulho de fazer parte dos quadros dessa, que é a entidade mais importante e respeitada da sociedade civil organizada, que tem uma forte atuação institucional em paralelo com a sua atuação corporativa. E dentre as missões da Ordem dos Advogados do Brasil está de incentivar e apoiar eventos como esse, eventos que propiciam debates, discussões, como disse o presidente Walter Lobato, eventos que nos conclamam ao diálogo. Diálogo que é com certeza o melhor caminho para construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, democrática e participativa. Por isso a OAB de Minas Gerais sempre apoiou os eventos da ABRADT e sempre foi parceira do Congresso Internacional de Direito Tributário. Eu digo às senhoras e aos senhores que participar deste evento, em que o homenageado é o professor Sacha Calmon, é para nós também, mineiros, motivo de muita satisfação e orgulho. Esse que o professor Sacha Calmon levou efetivamente o nome de Minas Gerais ao mais alto posto no direito tributário brasileiro, às tribunas do Supremo Tribunal Federal, nos enchendo de orgulho, daí porque a OAB adere especialmente à homenagem deste ano ao professor Sacha Calmon. Bem, o evento aqui é de direito tributário e eu sou um mero advogado criminalista, mas devo dizer às senhoras e os senhores que defender a cidadania tributária, como disse o professor Walter Lobato, não é diferente de defender as garantias fundamentais que estão na Constituição, que são muito caras a nós, estudiosos do direito penal e do processo penal. E neste momento em que vivemos no país um Estado policialesco, um Estado autoritário, um excesso de punitivismo, nós temos que defender que toda corrupção seja combatida, que as pessoas responsáveis pelos atos de corrupção sejam processadas e punidas, mas com respeito às garantias constitucionais fundamentais, com respeito aos pilares do Estado Democrático de Direito. E digo às senhoras e aos senhores, neste momento, o Brasil precisa muito da advocacia e a advocacia não faltará a este país. Muito bom evento, sucesso nos debates, que saiam daqui brilhantes contribuições para o aperfeiçoamento do nosso sistema tributário nestes 30 anos da Constituição Cidadã de 1988. Bom dia a todos e um ótimo evento. Senhores, com a palavra o secretário de Estado de Fazenda, Dr. José Afonso Picalho Beltrão da Silva. Bom dia a todos, a todas. Gostaria de cumprimentar o Walter Lobato e a professora Isabel, e em nome deles cumprimentar toda a mesa. É com grande satisfação que participo como representante do governo de Minas Gerais da abertura do 22º Congresso Internacional de Direito Tributário promovido pela ABRADT, com o tema central de comemoração dos 30 anos de promulgação da Constituição Brasileira. Infelizmente, creio que no capítulo tributário a nossa Constituição envelheceu rapidamente com as inúmeras mudanças pontuais que foram introduzidas. Não é por outro motivo que temos diversos projetos de reforma tributária já apresentados no Congresso e em elaboração. Entretanto, a grande maioria parece desconhecer a nossa realidade em propor sistemas academicamente corretos, mas distantes da nossa situação concreta. Queiramos ou não, o simples é uma realidade do nosso sistema tributário e dificilmente acabaremos com ele no curto e no médio prazo. A convalidação dos regimes tributários de ICMS estaduais, decorrente da guerra fiscal, vigorará nos próximos 15 anos. Não podemos criar mais insegurança jurídica na área tributária. As maiores aberrações estão na esfera federal, porque não criar o IVA federal a partir dos tributos indiretos da União, PIS, IPI e CONFIS. E, a partir daí, procurar harmonizar esses subsistemas
com aprimoramento necessário. Desculpe por essa intromissão de colocar esse tema do Congresso voltado para a questão tributária, que com certeza estará hoje discutido no assunto em muitas áreas. Muito obrigado aí pela participação, pelo convite, e eu desejo a todos muito sucesso nesse evento. Obrigado. Com a palavra, novamente, o presidente da ABRADET, Dr. Walter Souza Lobato. Para fechar o painel, a gente vai fazer agora o anúncio dos participantes do sorteio de temas do terceiro TechSmooth Competition. O TechSmooth da ABRADET Jovem é uma competição voltada a alunos de graduação, simulando um julgamento perante uma corte judicial. O tema deste ano é a tributação na importação de software, sem transferência de código-fonte, via download com pagamento por remessa bancária de valores ao exterior. Vou chamar aqui na frente o coordenador, que coordena esse programa comigo, o diretor da ABRADET, o doutor Alexandre Alquimim, que irá fazer esse sorteio. Bom dia a todos. Apresentaram memoriais na chapa escrita 7 grupos de 3 estados da federação, sendo que os grupos que irão participar da etapa oral serão. Aqui estão as notas, foram feitas as avaliações em double blind, nós excluímos a maior nota e a menor nota, e as médias que levaram aos 3 grupos participantes são os grupos de tutoria da professora Maria Tereza Batista Ribeiro de Andrade, Toninho Campos Heller e Frederico Menezes Braine. Eu pedi à professora Isabel Dez que faça o sorteio. Nós iremos fazer o sorteio, cada grupo irá defender o posicionamento da tributação do software apenas dentro de uma linha, ou União, Imposto de Renda Retido na Fonte, ou Estado, ICMS, ou Município, ISS. Já o tema e o grupo. Grupo da professora Toninho Campos Heller irá defender o posicionamento do município, imposto sobre serviço de qualquer natureza. Grupo do professor Frederico Menezes Braine irá defender o posicionamento da União, imposto de renda retido na fonte. E o grupo da professora Maria Tereza Batista Ribeiro de Andrade irá defender o posicionamento do Estado pelo ICMS. O TechSmooth ocorrerá amanhã às 7 horas da noite, estão todos convidados. Eu convido os grupos, tanto os que foram selecionados para a etapa oral, quanto os que não foram, para conversar comigo. Estou à disposição para as avaliações que poderão ser passadas aos respectivos grupos. Obrigado, bom dia, bom congresso a todos. Meu amigo Alexandre, quero dizer que esse é um trabalho que a gente vem há 3 anos e hoje o TechSmooth já tem representantes de vários estados, inclusive Minas Gerais, então já virou uma competição efetivamente nacional. E ele leva o prêmio Isabel Derzi. Você sabe disso, né? O prêmio Isabel Derzi. Bom, quero dizer aos senhores, antes de encerrar, um agradecimento que eu não fiz, mas por absoluto esquecimento, mas extremamente merecido, aos nossos conferencistas que estarão aqui, mais de 80 conferencistas que se deslocam do Brasil inteiro para vir a Belo Horizonte e nos trazer um pouco de seus ensinamentos. Então, muitíssimo obrigado a eles que se sacrificam para vir aqui. Espero que a gente tenha uma grande acolhida a esses professores. Que todos tenham um excelente congresso, que todos participem desse congresso efetivamente, porque ele foi feito com muito carinho, em homenagem ao nosso professor e a todos vocês. Ótimo congresso.